Glória a Deus. Obrigado. Muito bem, queridos. Hoje nós queremos então ter um momento aqui de ministração na palavra. E para isso, eu gostaria de convidá-los a ler comigo um texto texto muito conhecido de todos, naturalmente, que está no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, um livro maravilhoso, né? Como todos os livros da Bíblia. Mas Salomão, quando escreveu esse livro, ele dedicou um tempo da sua vida a transmitir algo que estava no seu coração. Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9. Eclesiastes 1, versículo 9. Olha, queridos, que interessante o que a palavra nos diz. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Vamos ler de novo. O que foi é o que há de ser. Ou seja, o que aconteceu provavelmente irá acontecer novamente. E o que se fez? Isso possivelmente se tornará a fazer. Por que isso? Porque não há nada novo debaixo do sol, onde ele estava, antes da cruz. Porém, nós estamos depois da cruz. E, queridos, é preciso, é necessário sabermos fazer essa diferença, entender essa diferença. O que nos separa deste período antes da cruz para os dias de hoje, depois da cruz, onde nós estamos. Vamos lá, esse foi o versículo 9, né? Versículo 16 a 18, Eclesiastes 1, 16 a 18. Olha o que esse homem falou. Queridos, Salomão. Não estamos falando de uma pessoa comum. Estamos falando de Salomão. A própria palavra de Deus diz que foi um dos homens mais sábios que houve naquele período. E ele escreveu o seguinte: Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria. Sabedoria, queridos. Sabedoria humana. Sabedoria vem de sapiência. Sapiência vem do Homo sapiens. A primeira criatura que se tem conhecimento que existiu a andar ereto, né? Ou Homo erectus. Homo sapiens. Uma criatura humana que passou então a usar de sabedoria. Aquele que fez o fogo lá, certo? Todos os que governaram em Jerusalém antes de mim, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Próximo. Assim procurei conhecer a sabedoria. Olha só. Assim procurei, me dediquei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isso é correr atrás do vento, ou seja, perda de tempo. Próximo. Porque na muita sabedoria há muito enfado, cansaço, desgaste. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor, a sua carga. Baseado nessas palavras, queridos, eu quero então discorrer nessa noite a respeito de um tema, o qual terá como título Libertos na Verdade. Libertos na Verdade. Vamos ler o livro de Oséias, Oséias capítulo 6, versículo, vamos ver aqui, de 1 a 3. Oséias 6, de 1 a 3.
profeta Oséias, não é? Olha, queridos, o que esse texto nos fala? Venham e voltemos para o Senhor. Porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar, vai consertar então estas feridas. Próximo. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer. A sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora da época, como a chuva que rega a terra. Então, chamada chuva serôdia, não é isso? Isso aí, chuva serôdia. Está tendo um pequeno probleminha aqui. Olha aí. Queridos, é interessante que quando nós estudamos a palavra de Deus, estudar no sentido de nos compenetrar, de nos dedicar, de absorver aquilo que está escrito. Nós vemos que algumas coisas precisam ser analisadas assim de uma maneira mais filosófica, mais voltada, que exceda aquilo que está escrito, mas eu preciso ir além do texto. E esse texto de Oséias, ele fala, venham e voltemos ao Senhor. Ele não diz, venham e vamos ao Senhor. Não, voltemos ao Senhor. Voltemos às nossas origens, à nossa natureza. E a nossa natureza, queridos, é aquilo que Deus instituiu no momento da nossa criação. Quando nós fomos criados, estava ali presente a Trindade e Deus então criou o homem. A imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem. Mais tarde, então, Deus forma o homem, né? Ele pega o barro, o pó da terra lá e forma o homem. Mas quando Deus criou o homem, Deus colocou no coração do homem a sua natureza. Natureza divina. A natureza divina do homem. De Deus, ele colocou então no homem. E quando ele fez isso, queridos, interessante é que ele fez o homem com uma intenção. Deus, na sua infinita e grandiosa sabedoria, ele tinha uma intenção quando então ele cria o homem. E essa intenção de Deus é que este ser criado por ele tivesse então uma única e exclusiva missão, que era honrar, glorificar a ele, Deus. E Deus então lhe dá alguns encargos para esse homem. E dentro destes, a partir do momento em que o homem então, ele inicia o seu trajeto neste mundo, nós entendemos que algumas coisas foram acontecendo. Por exemplo, a queda. Quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem um domínio sobre todas as coisas que estavam naquele jardim que foi colocado no Éden. Éden é um lugar onde, neste lugar, foi plantado então o jardim, um lugar de delícias, para que ali então o homem habitasse. E o homem então passa a tomar conta daquele lugar. E o texto bíblico diz lá no livro de Gênesis que Satanás, o diabo, encarnado em forma de serpente, ele vai então e se aproxima da mulher e coloca uma dúvida no coração da mulher. E a mulher então ela cai,
ou seja, ela desobedece. E como ela desobedeceu, ela vai então e compartilha desta desobediência também com seu marido. E ele cai também. E a partir daí, queridos, então nós trazemos conosco uma natureza pecaminosa. Natureza essa que foi consertada por Jesus na cruz. E durante esse período da história bíblica, o povo, as pessoas, elas se afastaram de Deus. E vem então o profeta Oséias e diz o seguinte: ei, vocês aí, venham, voltemos para o Senhor. Toda aquela individualidade que foi colocada no coração das pessoas, Oséias vem então e chama eles para uma nova realidade. E o profeta Oséias, inclusive, ele profetiza a respeito de Jesus. Inclusive, aquilo que ia acontecer com Jesus. Que ele ia morrer, no terceiro dia ia ressuscitar, ia curar as nossas feridas. Por quê, queridos? Porque no decorrer desse período, o homem, ele foi buscando maior conhecimento. Não tem nada de errado em buscar conhecimento. Só que nós precisamos buscar conhecimento naquilo que nos vai trazer verdade para a nossa vida. Aquilo que vai acrescentar algo positivo em nossa vida. Durante a história, nós vemos que grandes feitos aconteceram, pessoas realizaram grandes conquistas. Só que essas conquistas também levaram a consequências dramáticas. Por quê? Por falta do conhecimento da verdade. Salomão, por exemplo, ele foi muito claro em falar: olha, tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu conheci, isso não vale nada. Isso só me trouxe cansaço, enfado, carga. Naturalmente, hoje nós estamos aqui com vários jovens, né? E eu gostaria que vocês tivessem a clareza do teor dessa mensagem. Conhecimento não significa saber muitas coisas. O sábio não é aquele que tem mestrado e doutorado e pós-doutorado e sei lá mais o quê. Certo? Se ele aprendeu tantas coisas durante a vida e ele não aplica isso no seu dia a dia, isso não vale nada para ele. Ao contrário, pode ter uma pessoa lá no interior de Joinville aqui, né, um matreiro ali no interior aqui em Piraberaba, né, que não aprendeu muitas coisas no colégio, mas tudo aquilo que ele aprendeu, ele absorveu a essência daquilo. E aquilo ele usa no seu dia a dia. Então ele é uma pessoa sábia. E Salomão, nós sabemos, porque nós lemos, a palavra de Deus diz isso, que ele foi um dos homens mais sábios, porque ele não pediu para Deus riquezas, nem posses, nem bens. Ele pediu sabedoria. E Deus deu para ele sabedoria e conhecimento. E ao final da vida dele, então, ele chega numa conclusão. Que tudo aquilo que ele aprendeu, para ele, na verdade, não trouxe grandes coisas. Além de enfado e cansaço. Porque tudo que ele aprendeu, queridos, estava voltado para a velha criatura e não para a nova criatura. Jesus, então, ele vem e coloca uma divisão entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Nós tivemos um exemplo aqui, nosso irmão ali, o Almir, ele leu o texto muito conhecido, né, que é aqueles dois que estão indo ali num caminho, numa estrada,
entre Jerusalém e uma vila chamada Emaús. E eles estão ali conversando, tristes, né? Falando a respeito das coisas que aconteceram. Jesus morreu, o Salvador em quem eles criam. Eles criam que Jesus ia realizar algo que eles queriam. Porque o que eles conheciam até ali era o poder romano. Então eles criam que Jesus ele ia chegar e ia destruir o poder de Roma. Eles acreditavam nisso. E esse Salvador, então, deles, simplesmente morre. Então eles vão tristes, caminhando ali, cabisbaixo, moribundos, né? Falando, pois é, veja o que aconteceu. E de repente Jesus vem então e encosta neles e começa a andar com eles. E eles não conheceram ou reconheceram que era Jesus. Por quê, queridos? Porque a mente deles, os pensamentos deles estavam voltados para as coisas velhas que eles conheciam. Tudo aquilo que eles aprenderam na vida foi voltado para um tema que era o poder de Roma, a opressão de Roma em cima da vida deles. E quando o Salvador vem então e apresenta uma nova proposta, um novo projeto, eles não entenderam. Tanto é que o próprio Jesus vem então e se apresenta para eles, começa a andar com eles, e eles não conheceram que era Jesus. Eles só foram conhecer Jesus quando Jesus então sentou na mesa com eles e partiu o pão. Aí a palavra diz que os olhos deles foram abertos e eles reconheceram de fato que era Jesus. Nesse momento. E para tristeza maior deles ainda, Jesus nem ficou para comer, Jesus se mandou. Então, queridos, existem algumas coisas que nós nos dedicamos em conhecer mais. Enquanto eu não preciso conhecer mais, eu preciso conhecer mais daquilo que eu já conheço. Eu preciso aprofundar o meu conhecimento naquilo que eu já conheço, que eu já sei. Existem propostas por aí, diversas, onde é oferecido treinamentos, cursos e uma série de coisas aí. Né? De fato, isso vai ser bom na nossa vida? Talvez. Mas se eu não, de fato, me dedicar a conhecer mais daquilo que eu já conheço, isso não vai adiantar nada, não adianta nada para a minha vida. Certo? Isso é só cansaço e enfado. Querem ver que interessante? Livro de Ezequiel, capítulo 47, fala a respeito daquele rio. E ele foi levado, não é, do trono, que ele chama de casa, algumas traduções falam do trono, e ele foi levado ali por 1000 côvados, aproximadamente aí 200 metros, né? Um pouquinho menos aí. E a partir dali, ele via que do trono, então, saía, ou do palácio, saía um rio. E este rio, durante uma determinada medida, as águas desse rio davam nos tornozelos dele. Aí ele foi levado por mais 1000 côvados, e as águas já davam na cintura. Mais 1000, as águas davam nos ombros, ou nos lombos. De repente, as águas já eram profundas. Queridos, nós precisamos deixar a superficialidade e precisamos ir mais fundo naquilo que nós já conhecemos, que é a palavra de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus. Tudo aquilo que nós buscamos entender
compreender. À medida que eu tento entender alguma coisa, como aconteceu com esses dois homens no caminho de Emaús ali, eles queriam entender, puxa, mas o que aconteceu? Afinal de contas, estava dando tudo certinho até o momento em que o nosso Salvador foi lá e se deixou capturar pelos romanos. Ele nem fugiu, Jesus nem fugiu, nem lutou. Quem lutou foi o Pedro, né, que cortou a orelha lá de um soldado. Jesus nem lutou. E eles não entendiam isso. Por quê, queridos? Porque à medida, ou quanto mais eu tendo entender alguma coisa, significa que eu quero controlar aquilo que eu entendo. E eu não preciso entender para aprender a controlar. Eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer apenas. E não entender. Se eu entendo, aquilo que eu entendo, eu quero controlar. E Jesus, ele veio para tirar esse controle da nossa vida e colocar a sabedoria dele no nosso coração, no nosso espírito. A sabedoria divina e não a sabedoria humana. Talvez vocês conheçam um texto, né, muito comum, chamado de teoria cartesiana, René Descartes, que foi ali um filósofo e também matemático, que ele, em um determinado momento da sua vida, em um escrito, ele falou o seguinte: penso, logo existo. Cogito, cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Ou seja, se eu penso, logo eu tenho o quê? Conhecimento? Não. Dúvidas. Teoria cartesiana, também chamado teoria da dúvida. Aí nós vemos, queridos, homens que deixaram relatos na história, não na história humana, na história bíblica, que falam a respeito desta sabedoria e desse conhecimento. Quanto mais eu sei, mais dúvida eu vou ter. Quanto maior for o meu conhecimento humano, maior também serão as minhas dúvidas em relação àquilo. Agora, quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu conheço aqui as revelações da palavra de Deus para a minha vida, aí sim, a minha fé se fortalece. O meu espírito está sendo alimentado pela palavra e não por conhecimentos humanos. É importante concluir, claro, né? Os nossos estudos e cursos e tudo mais, sim, se isso for acrescentar alguma coisa de positivo. Caso contrário, queridos, fiquem com a palavra de Deus. Fiquem com a palavra. Vamos à frente. No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Mateus 22, 29, nós vemos o seguinte: Jesus respondeu. Jesus, então, ele foi inquirido, ele foi questionado, né? E respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus devia ser um camarada assim meio hilário, né? Ele tirava, de vez em quando, ele pegava alguém assim para tirar um sarro, né? Que ele foi questionado sobre aquilo que estava escrito. Ele responde: olha, o erro de vocês está em não conhecerem. Bom, como que eles não conheciam se eles acabaram de relatar para Jesus uma situação que estava escrito? Jesus fala assim: não, vocês estão por fora disso, vocês não sabem nada, né? Vocês estão fora da casinha.
O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras. Além de não conhecerem as Escrituras, vocês também não conhecem o poder de Deus. Por quê, queridos? O conhecer as Escrituras a qual Jesus se refere aqui não é você apenas saber. Você precisa viver. Conhecer. E à medida, então, que eu conheço, eu passo a viver. Se eu não vivo, isso para mim não serve para nada. Vamos à frente? João capítulo 8, versículo 32. Na verdade, do 28 ao 32, né? João 8, do 28 ao 32. Olha lá. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem aqui, queridos, é o que aconteceu com Jesus na cruz. Jesus foi pregado na cruz e foi então levantado. Quando levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. A sabedoria de Jesus não era dele, mas era divina. O Pai me ensinou. Então, tudo aquilo que o Pai me ensinou é aquilo que eu reproduzo. Próximo. E aquele que me enviou, quem enviou Jesus? O Pai. Está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que me agrada? Não. O que agrada a Deus, o Pai. Próximo. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Próximo. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: para quem crê, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês que creram na minha palavra serão meus discípulos. Olha só que curioso, queridos. Eles haviam, alguns segundos atrás, eles haviam crido em Jesus. Jesus falou e eles acreditaram. Vamos ver o que aconteceu agora no próximo versículo? E Jesus diz então: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o texto corre, eles falam assim: olha, nós não somos prisioneiros de ninguém. Como assim vamos ser teus discípulos e vamos estar libertos? Mas o que é que Jesus estava tentando explicar para essas pessoas? Qual é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O que ele estava tentando dizer para esses homens, ou para essa população, é que ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Ele não diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque Jesus, ele e Deus são uma só pessoa. Então, quando ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim, pronto, né? Isso causou um escândalo para aqueles homens. A ponto de colocarem ele numa cruz. Porque eles não entenderam que o conhecimento que Jesus tinha era um conhecimento divino. Eles falavam de coisas terrenas, experiências terrenas. E Jesus vem então e traz uma outra realidade, uma realidade divina. Eles viviam em uma dimensão. Jesus vem e traz revelações de uma outra dimensão. E eles não entenderam. Vamos em frente? Livro de Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Olha o que a palavra diz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque este Evangelho, ele é
o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos, quando nós entendemos que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino, inteligente que somos, eu preciso então aprender com isso. E eu entendo que a palavra de Deus, o Evangelho, isto contém um poder. E este poder de Deus, que ressuscitou Jesus, ele está contido então neste Evangelho. E eu só vou extrair, eu só vou vivenciar este poder no momento em que eu dedico a minha fé. Eu creio no que está escrito. Eu vivo aquilo que está escrito. Nesse momento, então, este poder, ele é utilizado para a minha salvação. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que veio a esse mundo, veio em carne, subiu na cruz, derramou o sangue dele, sangue precioso de Jesus, pelo nosso pecado. Ele não tinha pecado, mas ele morreu pelo nosso pecado. Então, todo aquele que crê nisso, a palavra diz que é salvo. Todo aquele que crê nisso. Onde que isso está descrito? Na palavra, no Evangelho. Onde eu preciso crer. Se eu digo que sou cristão e não creio na palavra de Deus, eu estou sendo mentiroso. Como eu posso ser cristão e não acreditar na palavra? Às vezes, conversando com pessoas assim, você fala assim: então, amigão, você crê em Deus? Ah, sim, claro. Claro que eu creio em Deus. E em Jesus? Ah, Jesus também. E na Bíblia, você crê? Olha, sabe como é? Isso foi escrito há muito tempo, né? Tem coisa aí que já está ultrapassada. Eu não acredito muito nisso, não. Né? Hoje já foram escritos coisas mais modernas. Não, queridos. Se eu não creio na palavra, eu não posso crer naquele que escreveu a palavra. Como eu posso dizer que creio em Deus se eu não creio na palavra dele? Fica uma coisa meio que controversa, né? Ou bastante controversa. Voltando aqui ao livro de Ezequiel 47. Então, quando Ezequiel fala, voltemos ao Senhor, ele está dizendo o seguinte: tudo aquilo que foi apresentado, tudo aquilo que é de uma natureza humana, natureza terrena, nós precisamos deixar isso de lado e voltarmos ao Senhor, voltarmos à essência. Por quê, queridos? A nossa natureza, a natureza humana, a própria palavra diz que ela é pecadora. Ou seja, se nós formos agir pela nossa carnalidade, nós vamos pecar. Agora, se eu passo a agir de acordo com a minha nova natureza, que é a natureza divina, agindo então através da minha vida, eu passo a ter êxito naquilo que eu faço. Até porque a Bíblia é um livro de princípios. E quando nós aprendemos a extrair esses princípios bíblicos e utilizar isso a nosso favor, na nossa vida, nós passamos a ter êxito no que nós fazemos. Êxito. Interessante que muitas pessoas, em algum momento da sua vida, elas passam a ter uma crise.
E essa crise é exatamente uma crise de identidade. É a velha criatura lutando, tentando ainda sobreviver em relação à nova criatura. Quando Jesus diz que tudo se fez novo, querido, significa tudo. Tudo significa tudo em qualquer lugar. Aí ele diz, olha, tudo se fez novo, as coisas velhas já ficaram para trás, já passaram. E nós que entendemos isso, precisamos então viver. E em muitos momentos, então, pessoas acabam tendo essa crise, e é uma crise de identidade. Através de um comportamento. E o comportamento é esse. Eu não concordo. Não concordo por quê? Porque eu não entendi esse negócio direito. E aquilo que eu não entendo, então, eu quero controlar. Então, eu não concordo com isso, eu não entendo, né? Eu aprendi diferente. Me ensinaram diferente. Ah, ok, você aprendeu diferente. Então tá bom. Então vamos ver o que a palavra fala sobre isso. E vamos aplicar a luz da palavra de Deus em cima de algumas situações da nossa vida. Uma delas, queridos, quando nós falamos a respeito do rio das águas, né, que fala lá no livro de Ezequiel, que todos devem conhecer, isso significa aquilo que nós precisamos de fato nos aprofundar. Eu preciso ir além, preciso ir mais fundo naquilo que eu já conheço. Caso contrário, eu vou ficar buscando, batendo em portas, buscando coisas novas, coisas diferentes, mas tudo superficialidade. A pessoa acaba não se aprofundando em nada. Porque a cada momento surge uma coisa diferente, uma proposta diferente, um projeto diferente, né? Uma denominação de uma igreja diferente. E o camarada não se firma, não cria raiz. Então, eu preciso me aprofundar. Esse texto que fala que ele foi às águas profundas, e ele não foi sozinho. O Espírito levou ele às águas profundas. E nesse momento, ele já não tinha mais controle. Enquanto ele tinha controle, ele estava na superficialidade das coisas. Quando ele chegou a águas profundas, ele perdeu o controle. Ele não conseguia mais andar. Aí ele precisou nadar. Ele foi levado por essas águas. Queridos, o nosso erro está exatamente aí. Nós queremos controlar aquilo que nós aprendemos. E Jesus, ele vem então e nos dá um tapa. Jesus vem e fala, ei, bicho, acorda. Deixa esse negócio para lá. Vivam a vida que eu estou oferecendo para vocês. Saiam dessa mesmice, desta situação em que vocês foram colocados. Jesus, ele vem então e nos apresenta um projeto novo. Uma vida nova. Uma vida de abundância. Não uma vida de escassez. Uma vida de paz. E não turbulência. Hoje, inclusive, enquanto almoçávamos, né? Eu e a minha esposa estávamos falando a respeito disso. Aliás, também a respeito disso. E algumas situações que naturalmente se sucedem na nossa vida. E Jesus, então, ele vem e estabelece um caminho.
um caminho abençoado. Para nós andarmos neste caminho. E não sair por aí procurando outros caminhos. E ainda, orando, clamando, gritando, chorando, pedindo a Deus, Deus, por favor, Deus, né? Abençoa o meu caminho. O caminho que eu busquei. Aí Deus ele fala assim, escuta, o que está fazendo aí? Né? Já existe aqui um caminho aqui que já é abençoado. Por que tu se desviou dele? Ainda pede para eu, Deus, abençoar o teu caminho? Né? Não, para com isso. Volta para cá e anda por esse caminho que já é um caminho abençoado. E Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Isso é singular, não é plural. Existe um caminho abençoado, Jesus. Ande por ele. Siga a verdade de Jesus. A verdade que liberta. Jesus. O caminho, a verdade, a vida. Esse é o caminho. E queridos, por vezes, pessoas são levadas a buscar outras coisas. Vocês querem ver só? Ontem nós estávamos num curso de casais que a gente tem aqui na igreja. E em um determinado momento surgiu um assunto semelhante, né? Muitos casais, muitos relacionamentos, e também casais naturalmente, passam por problemas exatamente por buscarem outros caminhos. Os cônjuges, em algum momento, ou as pessoas que fazem parte deste relacionamento, em algum momento da sua vida, resolvem ter experiências novas. Buscar conhecer outras coisas. Fora do relacionamento, fora do casamento. Ao invés de conhecer mais daquilo que já existe, já possui. Querem conhecer mais, ao invés de conhecer melhor aquilo que ele já tem. Eu preciso conhecer melhor a minha esposa, ao invés de querer conhecer mais pessoas. Vocês conseguem entender a diferença? Por que tantos relacionamentos caem na desgraça? Por não conhecerem a palavra de Deus. Porque a sabedoria humana, queridos, ela cria formas, cria situações onde levam as pessoas a buscarem coisas diferentes. Certo? Isso é o quê? Isso, coisas que satisfazem a alma. E a alma é o quê? A nossa mente, nossa vontade e as nossas emoções. Coisas que satisfazem a alma são apresentadas. E por sinal, assim, muito bem fantasiadas, né? Muito bonitas e tal. Movimentos que surgem por aí e tal, e levam as pessoas a participar daquele negócio lá. Daqui a pouco, o que aconteceu? Ah, pois é, né? Não deu. Você quer ver só, queridos? Todas as vezes que nós ministramos uma palavra aqui, essa palavra, vocês podem consultar, inclusive, né? Façam isso. Isso possui uma base bíblica. Nós não falamos nada da nossa cabeça, jamais. Porém, em algumas denominações que a gente conhece por aí, né, nada contra, afinal de contas, eles também estão fazendo isso em nome de Jesus, então
deve estar tudo certo, né? Porém, queridos, são apresentadas situações onde as pessoas são convidadas a terem experiências que vão satisfazer a sua alma. Certo? Teoria da prosperidade, teoria disso e daquele outro lá e tal. E o espírito fica onde? Certo? E o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, onde que ele ficou nessa brincadeira toda aí? Só que a nossa alma, algumas vezes, ela se satisfaz com teatros, com situações. Se eu, por exemplo, resolver baixar um espírito aqui, não vou dizer o Espírito Santo, se baixar um espírito aqui e eu sair virando cambalhota aqui e falando um monte de línguas estranhas aqui, certo? No próximo domingo, querido, esse negócio aqui vai estar cheio. Porque vocês vão comentar a respeito disso com alguém e vai despertar uma curiosidade nessa pessoa, essa pessoa vai vir aqui para ver, mas o que aconteceu lá mesmo? Certo? Agora, quando a gente prega a palavra e vocês são ensinados que a graça nos traz uma responsabilidade de vida, aí parece que, pois é, mas não é tão bom assim. E os nossos ensinamentos são exatamente sobre isso, sobre graça. A graça que liberta. Liberta do quê? De uma situação que simplesmente satisfaz a tua alma. E é o que as pessoas da época em que esse livro foi escrito, o que elas buscavam. O dito popular pão e circo ainda continua acontecendo até os dias de hoje, querido. Dá pão e circo para o povo e vai engambelando eles lá e tal, e vai levando assim mesmo. E Jesus ele veio então para mudar esse contexto. E mudou para aquele que entendeu. Entende que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade. E ele nos trouxe vida. Não aquela vida opressa, mas uma vida de liberdade. E a liberdade nos traz responsabilidades. E muitas vezes as pessoas não querem ter responsabilidades. As pessoas querem que alguém venha e faça um carinho, passa a mão na sua cabeça ali, tá tudo certo, continue assim, pois é, você está errando todo dia, está caindo, está quebrando a cara, quebrando a cabeça e tal, mas vai, continua por aí. Desde que você esteja trazendo o seu dízimo, a sua oferta para cá, pode fazer o que você quiser. Não, não é assim. Não é isso que Jesus nos ensina. Ele vai além. Jesus, o Cristo, o Salvador. Ele fala que ele é a verdade e a vida. E essa verdade nós passamos a viver à medida que eu aprofundo o meu conhecimento na palavra. À medida que eu busco aprofundar o meu relacionamento com o Espírito Santo. Comunhão. Não união, uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Aí então eu passo a ter revelações da verdade do Evangelho. E este Evangelho, ele então se torna poder na minha vida. E esse poder não me torna um super-homem, não vai me deixar cabeludo, não. Esse poder faz com que eu entenda essa mensagem.
E assim, eu gostaria, queridos, de orar com vocês nessa noite, para que exatamente tudo aquilo que nós falamos hoje aqui, tudo aquilo que nós, né, comentamos, de fato, possa se traduzir na sua vida como uma verdade absoluta. Tá? Dos nossos irmãos aqui, eles vão ter algumas missões futuras, né? Alguns de vocês estão indo aí para um outro país, aí, na verdade, para o outro lado do mundo, né? Outros um pouquinho mais próximo aqui, né? Aqui no estado. Então, eu gostaria de orar com vocês, declarando a graça, a sabedoria do Espírito na vida de vocês, para que vocês andem por este caminho, que já é um caminho reto e abençoado. Esse caminho que Jesus nos ensinou. Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza? Muito bem. Se você puder, coloque a mão no seu coração aí, vamos orar. Pai Celestial, graças te damos. Agradecemos, Deus, porque o Senhor nos deu o teu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, no teu Filho, não pereça, mas tenha vida, vida eterna, vida abundante, vida em Jesus, o Cristo, o Salvador, o teu Filho amado, Jesus. Pai Celestial, quero te agradecer por cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite, especialmente, Pai, pela vida desses irmãos aqui da Jocum que nos acompanham, que nos prestigiam nessa noite. Agradecemos pela vida deles, agradecemos pelo teu amor, por ter enviado esses queridos até aqui. Pai Celestial, eu quero declarar na vida de cada um deles a sabedoria do alto, a revelação do alto, a revelação da tua palavra, Senhor, se transformando em uma verdade na vida deles. Também, Pai, eles estarão seguindo em algumas missões agora, alguns estão indo para outro país, estão indo lá para a China. Nós queremos declarar, Senhor, que o Senhor é com eles, por onde eles andarem. Pai Celestial, guia os pés, coloca, Senhor, a tua armadura em cima de cada um deles. Todos os elementos dessa armadura espiritual que a tua palavra relata, coloca, Senhor, sobre a vida de cada um deles, para que a proteção do Senhor esteja com eles. E eles, de fato, Senhor, possam reproduzir lá naquele lugar tudo aquilo que eles aprenderam e viveram através deste colegiado onde eles estão inseridos, Senhor. Pai Celestial, que os teus anjos guardem a sua chegada, a sua saída, guardem os seus pés por onde eles forem. Também aqui, Senhor, esses irmãos que estão indo aqui para a cidade de Imbituba, que é próximo daqui, aqui no estado. Que a tua graça, o teu favor, a tua proteção esteja com cada um deles e sobre cada um deles, Pai. Guarda as vidas deles, Pai. Permita, Deus, que vidas sejam alcançadas através deles, que pessoas sejam resgatadas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho do teu amor, através da vida desses irmãos. Pai Celestial, te agradecemos porque nós entendemos, nós sabemos, Pai, o que levou, o que trouxe, o que causou essa intenção no coração de cada um deles, que é servir ao Senhor, levar a tua palavra aos quatro cantos da terra, levar a tua palavra, Senhor, para que o Senhor seja
glorificado através do teu Filho Jesus. Pai Celestial, agradeço também por cada um dos irmãos que nos acompanham, que estão aqui todos os finais de semana ou quase que diariamente aqui conosco. Pai Celestial, obrigado pela vida de cada um desses irmãos, pela nossa liderança, assim como também pelas famílias de cada um deles. Tem alguns irmãos que não estão conosco nessa noite por compromisso, por situações, mas que a tua graça, o teu favor e o teu amor estejam com eles, Pai, onde eles estiverem. Pai Celestial, declaro uma semana de vitória, uma semana abençoada a cada um de nós. Todo aquele que precisa vender, negociar, comprar, assim será. Que a tua graça, Senhor, esteja sobre cada um de nós nessa semana, nos guiando por onde nós formos e nós possamos levar a tua palavra, Senhor, onde nós estivermos. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o